Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para comentar um pouco sobre um comercial, uma propaganda que eu vi aqui no YouTube de um pastor que estava oferecendo um curso para solucionar um problema de 500 anos. Para ser mais específico, que nasceu há 500 anos atrás. A pergunta dele e a resposta que ele quer dar é a respeito da seguinte pergunta: se existe uma só Bíblia, por que é que existe tantas interpretações? Se existe uma só Bíblia, por que é que existe tantas doutrinas diferentes uma da outra? Se existe uma só Bíblia, por que não existe uma ortodoxia? Era a pergunta e o curso que o pastor queria dar, e provavelmente vai fazê-lo. E aqui eu não estou para diminuir o curso do pastor, nem falar mal do pastor, que eu não sei nem quem é, mas eu achei muito pertinente falar sobre isso. Ele dizia: se existe só uma Bíblia, por que tantas interpretações? É o seguinte, meus irmãos, isso acontece por duas coisas que o revolucionário Lutero fez, criou, e não só criou, como difundiu no meio protestante e pelo mundo todo, que é o seguinte: sola Scriptura, ou seja, somente a Bíblia. E a partir do somente a Bíblia, ele diz também que o livre exame é possível a todos, ou seja, que todas as pessoas podem fazer o livre exame das Escrituras. Ok, qualquer pessoa pode fazer o livre exame das Escrituras. Só que no meio protestante surgiu com o livre exame e o sola Scriptura a livre interpretação. E cada pessoa no meio protestante tornou-se o seu próprio magistério. Cada indivíduo que toma a sua Bíblia, cada pessoa no meio protestante que toma a sua Bíblia e abre para fazer uma leitura, começa a fazer a leitura e, segundo os preceitos e os princípios colocados por Lutero na Revolução Protestante de 1517, cada um examina a Escritura e interpreta a Escritura livremente, e assim se torna o seu próprio magistério. Eles, com isso, criaram o maior relativismo religioso que nós possamos pensar, se tratando do cristianismo. O maior princípio de doutrinas relativistas que nós possamos imaginar dentro do cristianismo. Porque, segundo Calvino, existe uma ortodoxia. Segundo Lutero, existe outra ortodoxia. Segundo Armínio, existe outra ortodoxia. Segundo cada reformador e cada pastor que vai surgindo, existe uma ortodoxia que aquele indivíduo cria. E assim, existe mais de 90 mil seitas protestantes, cada uma com a sua doutrina. E nós podemos ver isso de maneira ostensiva aí no mundo, aonde pessoas acreditam no unicismo, ou seja, que Deus é uma só pessoa, pessoas que acreditam na Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo, mas que, porém, Miguel é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, para os adventistas, por exemplo. Pessoas que acreditam que o paraíso será aqui na terra, como é o caso dos Testemunhas de Jeová. Pessoas que batizam crianças, como é o caso dos luteranos, dos presbiterianos. E pessoas que não aceitam o batismo de criança, como é o caso dos anabatistas, como é o caso dos pentecostais que surgiram, e os neopentecostais, e assim sucessivamente. Então a pergunta que fica é: como é possível esse pastor realizar um curso para levar todos os protestantes a uma só fé, se existe mais de 1000, podemos assim dizer, doutrinas diferentes dentro do meio protestante? Isso é impossível. Porém, existe uma forma de se interpretar a Bíblia que nunca mudou. É a ortodoxia católica. Por quê? Porque nós católicos acreditamos na Sagrada Escritura, na sagrada tradição apostólica que vem desde os padres apostólicos, dos pais da igreja, da patrística, vem dos apóstolos, passa pela patrística e vem até os dias de hoje. Porque nós temos Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Aquilo que está na Sagrada Escritura é interpretado pelo Sagrado Magistério da Igreja, desde os apóstolos até os seus sucessores que nós temos hoje, os bispos, e é guardada como depósito da fé pela Sagrada Tradição, tanto que está compilada no Catecismo da Igreja Católica, como nós podemos ver na patrística em inúmeros padres da Igreja. Então, é impossível, na minha perspectiva, um pastor em pleno século XXI realizar um curso para levar os protestantes a ter uma só interpretação da Sagrada Escritura, se o princípio originário da Revolução Protestante foi sola scriptura, ou seja, se tirou a tradição apostólica e se eliminou o magistério, sola scriptura, aonde cada protestante é o seu próprio magistério, é o seu próprio intérprete dali da Escritura. E como seria possível retornar a isso se cada, entre aspas, crente, cada pastor, cada protestante que pega as Escrituras tem a sua livre interpretação, fazendo o seu livre exame e criando as maiores heresias que nós podemos encontrar. Ou melhor, não criando as maiores heresias, mas ressuscitando. Por exemplo, nesse livro Contra as Heresias, de Santo Irineu de Lyon, combatendo o gnosticismo, nós podemos ver que todas as heresias protestantes, referente à pessoa de Jesus, referente ao Espírito Santo, referente à eclesiologia, ou seja, a igreja, não é velha. Eles ressuscitam tudo que Santo Irineu e outros padres apostólicos e os pais da igreja já haviam combatido. Então, meus amados irmãos, como eu dizia no início, esse vídeo aqui não é para atacar, não é para combater, guerrear, não é para entrar em contenda com ninguém. É para dizer que fora da Igreja Católica é impossível existir uma ortodoxia quando o princípio básico entre o protestantismo é sola scriptura, somente a Escritura, e o livre exame das Escrituras. E, acompanhado do livre exame, a livre interpretação segundo cada um que pega os textos bíblicos. E isto é impossível. Porém,
Peço a você, meu irmão, minha irmã, que se aproxime da Igreja Católica, se aproxime da ortodoxia católica e você vai ver que a fé da Igreja é a fé de sempre, dos apóstolos, dos pais da Igreja, de toda a tradição apostólica e de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo e vamos evangelizar.